Vamos todos, então, silenciando nossas mentes e elevando nossos corações ao alto, ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção para esse momento em que estaremos estudando o seu Evangelho. Também pedimos a proteção e o amparo àqueles irmãos nossos que não puderam comparecer ao nosso estudo de hoje, e também aqueles irmãos nossos desencarnados que conosco se encontram, também fazendo o nosso estudo, nos acompanhando, para que sejamos todos amparados, pedindo ao anjo guardião de cada um de nós que nos acompanhe, e também, em especial, a Miramês, o mentor espiritual do nosso grupo, a ele e a sua equipe, que estejam presentes conosco, com a bênção do Pai, do amigo Jesus, nos auxiliando no aprendizado de hoje, dessa maneira de orar que o Evangelho nos está passando estes ensinamentos, e que consigamos colocar em prática essa maneira de orar, mas também colocar em prática os demais ensinamentos que o Evangelho nos traz no nosso dia a dia, seguindo sempre em frente com essa luz maravilhosa que é o Evangelho, que está pavimentando, iluminando a nossa caminhada para o alto, em direção ao Pai. E que estejamos todos iluminados, acompanhados, e que sejamos também caridosos com os nossos semelhantes, orando por eles também. Estão abertos os nossos trabalhos, que assim seja. Então, hoje nós vamos ver do capítulo 27, né? Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que lhe deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais, maquinalmente, umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e, como todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para que lhe recomendar vossa fraqueza, pedir humilde aos pés do Senhor, desculpa, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, dar-vos as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imagineis antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres, e exclamastes:
Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Capítulo 5, número 4. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar do juiz supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugídio, e dizer-lhe: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar? Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, ela os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito frequentemente, sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. V. Monod, Bordeaux, 1862. Aí eu escrevi aqui um texto que eu vou ler para vocês, porque senão eu esqueço de muita coisa, né? Como temos visto por todo este capítulo, a prece é a nossa mais concreta ligação com Deus. Através dela, podemos nos conectar com o Pai e todos os espíritos de luz que estão à nossa disposição, 24 horas por dia, nossos protetores, anjos e mentores. A prece deve partir do coração, com boa intenção e humildade, não necessariamente através de palavras, mas também pelo pensamento e até através do silêncio. Quando oramos, não precisamos de um lugar específico, nem roupas adequadas, nem riqueza no vocabulário. Tudo o que necessitamos é a vontade do bem, do amor que o Pai nos ensina em cada frase do Evangelho, conhecer, sentir e viver as palavras de Deus. Quando pensamos em alguém com amor, já é uma oração. Devemos começar nossa conversa com o divino reconhecendo tudo aquilo que Deus proporciona todos os dias, nos proporciona. Pela manhã, podemos começar agradecendo a oportunidade desta reencarnação, a grande chance para quitar nossos débitos pretéritos. Nosso despertar convida para corrigirmos as faltas do dia que passou e tentarmos fazer tudo certo no dia que inicia. Agradecer todos os talentos que possuímos, a família que ganhamos, sanguínea ou não, nossos amigos e colegas de caminhada, nosso trabalho, nossas atividades, nossos bens materiais, o conhecimento da doutrina espírita, nossa orientadora no caminho do bem.
Devemos ser gratos pelo bom e pelo conflitante. Agradecer o que temos de bom é fácil, mas para nossa evolução precisamos reconhecer que o conflitante é o que nos impulsiona para a perfeição. Essa é a prova na escola da vida. Por tudo dai graças, disse Paulo de Tarso. Quando oramos, temos que estar com o coração limpo e leve. Não podemos desejar o bem se não estamos em paz conosco ou com o nosso próximo. Se seu coração está pesado, sua oração não tem efeito. Não são nossas palavras que guiam nosso coração, mas nossos pensamentos. Quando pedir, devemos pedir humildemente perdão pelas nossas faltas, nossos deslizes. Depois, pedir o que de fato nos fortalece para o enfrentamento dos conflitos: serenidade, paciência, humildade, sabedoria, compreensão da necessidade dos momentos difíceis, porque não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Quando orarmos, devemos ter consciência do nosso compromisso com Deus, o quanto estamos comprometidos fielmente com o caminho a ser trilhado. Aí eu trouxe aqui algumas frases do Pai Nosso, que às vezes a gente fala mecanicamente, né? Mas se a gente refletir bem, nós fazemos quando oramos, nós fazemos um trato, né? Nós assumimos um compromisso e às vezes a gente não tem muita consciência disso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas quantas vezes a gente se joga nas tentações, né? E conscientemente. Mas livrai-nos de todos os males. E esses males aqui, muitas vezes, são os males que são necessários, são coisas que acontecem na nossa vida e, e são para o nosso crescimento, né? Então, que a gente tenha muita consciência do que são esses males, que pode ser essa nossa negligência, né? Esse nosso boicote com o nosso crescimento, com a nossa evolução, com o compromisso que nós assumimos, né? De não entender esses males, né, da vida, os que a gente acha que são males, né? E aí eu trouxe aqui um texto também do livro Pão Nosso, o 108, capítulo 108, chamado Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Aqui, lado mal e lado bom, ele colocou entre aspas, né? Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte.
A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Muito lindo isso aqui, né, gente? Então era isso que eu precisava trazer para vocês, que eu achei bom trazer para vocês, para a gente refletir sobre como fazermos, né, as nossas orações, a nossa consciência quando nós oramos, né? A conscientização de que o que nós precisamos, na verdade, é muito, muito, muito superior, não se pode nem comparar aquelas coisas que a gente pede, materiais e achando que somos, que é o melhor para nós, achando que nós somos merecedores, né? Então, que Deus nos oriente, nos intua para que a gente sempre possa ter consciência disso, né? Obrigada, gente. Obrigado, Kátia, muito bom. Enquanto você estava falando, eu estava refletindo. É bom quando a gente vai ouvindo, vai trazendo coisas para a gente, né? E o Pai Nosso, né? Mais adiante nós vamos estudar ele, está todo ali desenvolvido. E quantas vezes nós oramos ali, ou rezamos o Pai Nosso e passa batido aquelas palavras. Porque ele não para analisar o sentido verdadeiro daquela mensagem que o Cristo nos trouxe, né? O Pai Nosso foi trazido por Jesus. E eu vejo assim, isso já é por experiência própria. Muitas vezes nós não liberamos a nossa mente, nosso coração, e estamos com as nossas atribulações do... Quando eu termino a oração, parecia que eu não tinha feito a oração. E eu noto a diferença assim, quando eu faço uma oração, que eu me concentrei, um sentimento, eu fico me sentindo de outra forma. E já aconteceu de eu fazer essa oração sem esse sentimento, e eu parei assim, e eu não me senti diferente assim depois da prece. Então, como a gente precisa se conectar com o alto mesmo quando a gente faz a prece, não é só palavras ditas, decoradas, né? A nossa mente está vinculada em coisas do nosso dia a dia, então nós não vinculamos ao alto quando nós oramos. E eu já senti essa diferença que quando a gente ora com o coração vinculado mesmo ao alto, ao término da prece, a nossa sensação é bem diferente. Se a gente entender esse estudo que nós estamos fazendo no Evangelho de como orar e passar a praticar esse tipo de oração nesse sentido que ele nos ensina, não é? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Ai, pode, eu fiquei com o meu canal aberto aqui. Ainda bem que eu não fiz nada, tá, Kátia, para te atrapalhar. Agora que eu vi. Obrigada, Kátia, pelas suas instruções, muito legal. Sempre é muito bom te ouvir, tá? Gratidão. Então, eu fiz também um estudo que vai se resumir tudo que a Kátia falou, né? E eu queria antes, eu assisti um vídeo e eu peguei algumas coisas sobre a oração
Só assim, para que a gente fique marcada, né, nesse nosso estudo de hoje. Aí fala assim: precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus quando erramos, para que a gente possa obter o seu amparo espiritual. Nós temos que ir humildemente, né, fazer nossas preces. Como eu oro? O meu dever primeiro, pedir ou agradecer? De que forma eu entro em comunhão com Deus? De que forma será a nossa prece? Como elevamos nosso pensamento até Deus? Como eu agradeço? Possamos aprender a conversar com Deus, podemos orar a cada instante, agradecer a Deus, que a Kátia falou, a vida, a família, os amigos e a nossa inteligência. Eu fiz assim, fui pegando, né, o que a moça falava. Então, tá, a maneira de orar segundo o Espiritismo. A oração é vista como uma comunhão sincera com Deus e com os espíritos, um ato de humildade e conexão com o plano espiritual. Não existem fórmulas rígidas, mas sim uma prática espontânea e individual, focada no pensamento e no sentimento do coração. Como orar no Espiritismo? Local e momento. Não há lugar ou horário específico para orar. A intenção. A prece espírita é um ato de entrega, de busca por auxílio e orientação, e não apenas um pedido de favores. A sinceridade na oração. Seja autêntico em suas palavras e sentimentos. O poder do pensamento na oração. O pensamento é a base da oração espírita. A intenção e o sentimento que acompanham o pensamento são mais importantes do que palavras elaboradas. A Kátia também falou isso. O agradecimento demonstre gratidão pelas bênçãos recebidas. A humildade reconheça as suas imperfeições e peça auxílio para superá-las. O perdão. Antes de orar por si mesmo, procure perdoar e pedir perdão aos que o magoaram. A reconciliação com o próximo é um passo importante na prática da oração. E vem a ação. A oração deve ser acompanhada de ações que demonstrem busca pela melhora moral e a prática do bem. Em resumo, né? A oração no Espiritismo é uma prática pessoal e sincera, onde o pensamento e o sentimento são mais importantes do que palavras decoradas. É um momento de conexão com a espiritualidade, de busca por auxílio, gratidão e crescimento moral. Eu gostei da frase que a Kátia disse. Quando pensamos em alguém com amor, já é uma prece, né? Isso ficou bem profundo. E eu participava de um grupo que eu era voluntária, hoje eu não sou mais, e a coordenadora sempre falava da oração, que a oração quer dizer orar mais ação, né? A gente tem que pedir e fazer a nossa parte também, não ficar só esperando, né, acontecer. E é isso. Gratidão a todos. Obrigado, Fátima. Vera, você quer cooperar também? Bom, a parte que eu realmente gostei, eu acredito que é uma que se identifica conosco no dia a dia. A parte que me chamou bastante atenção, que dá uma conexão com a realidade de todos os nossos momentos como espiritualistas, é que a gente deve orar sem cessar, né? Então, bacana, porque essa já é uma intenção boa, já é uma intenção humana, quando nós trazemos na nossa mente o desejo de estar sempre 24 horas em conexão com Deus. E chamou bastante a minha atenção essa parte. Não é um ato de amor ao Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Teve muito tempo da minha vida que eu me questionava por que eu me incomodava tanto com as coisas erradas que aconteciam com as pessoas. Eu achava que o meu nível de empatia era um pouco doentio até, sabe? E
E no final das contas, eu acompanhando vocês agora, nesses últimos tempos, tenho entendido de que eu não estava tão errada, assim. Essa empatia de querer estar bem consigo e principalmente com os outros e ver o bem das pessoas, também é um grande tipo de oração. E é uma conexão grande com Deus, que traz uma paz interior bastante forte. E acalma a alma, né, gente? Que é o que a gente mais busca. Paz. Paz interior e ao nosso redor, né? Então seria isso. Muito obrigada. Obrigado, Vera. É interessante, né, que você falando, a oração não é só as palavras que nós proferimos, é todo um conjunto de ações, né, como disse a Fátima, oração, orar e ação. Então, quando colocamos um bom pensamento em ação ou praticamos uma caridade, estamos orando também, né? A oração é um sentido mais amplo que a gente até conhecer a doutrina dos espíritos, a oração para nós é ir lá se ajoelhar na igreja e proferir algumas palavras, né? Independente se a nossa mente está vinculada ao alto ou não. Mas, com a doutrina dos espíritos, nós vamos mudando esse entendimento. Como isso faz bem para a gente, não é? Assis, quer participar também, Assis? Até não tem muito o que falar, mas né, porque as gurias já disseram tudo que tinha que dizer. Mas eu achei interessante, né, que nem diz, né, o Jesus dizia que olhar e vigiar os nossos pensamentos, né? Eu nunca tinha levado por esse lado. Se como a gente está pensando, a gente está orando, meu Deus, tô ferrado, né? Não, porque às vezes quando a gente pensa que um milhão de coisas, né, dia a dia, quando a gente era mais novo, mais ainda, né? Então, meu Deus, coitado. Ele tá por aqui comigo. Falar assim, nunca tinha prestado assim, ligado, feito essa ligação, né, de oração e pensamento. Mas vou começar a me policiar mais. E procurar sempre pensar cada vez mais o bem para as pessoas, né? Acho que é isso. Então tá, pessoal. Obrigado, Assis. O importante é que nós viemos de uma cultura que a oração é palavras, não é pensamento, né? Mas agora nós estamos mudando essa nossa visão. Tanto que eu já contei essa história que uma senhora evangélica, uma vez num grupo de estudos, ela saiu da igreja evangélica e precisou participar do grupo de estudos na casa espírita. E um dia ela esperou ficar sozinha e me perguntou se realmente quanto mais alto orasse era melhor para Deus ouvir, não é? Então é a cultura que está colocando, está sendo colocado em nós. E aí a gente leva um período até mudar esse tipo de pensamento, né? Até a gente começar a entender que realmente não é eu gritar que Deus vai ouvir. Então, lembro daquela história que o Divaldo conta, que a Joana, em desdobramento, a Joana de Anjos levou ele num local X, lá no umbral, e ele iam indo, e de repente ela virou para ele e disse assim, faça silêncio. E o Divaldo ficou pensando, mas eu estou quieto. Mas não era o silêncio das palavras, era o silêncio do pensamento, né? Eu vejo como nós pensando, muitas vezes estamos... que altura estamos pensando? Então, imagine nós pensando nessa sintonia com o alto, né? Nós estamos gritando em pensamento, então, né? Não são a altura das palavras que contam, mas o nosso sentido, o nosso sentimento, esses sim vão ter mais força ou menos força, não é? Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês? E vou usar as palavras do Assis. O pessoal as meninas já falaram tudo que tinha que falar. E o menino. E o menino também. Ah, eu defendo o Daniel. Tô brincando. Mas isso aí, gente. É oração e ação, né? Orar e colocar em prática aquilo que a gente está orando.
silenciar os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos, gente, poluem o ambiente onde nós estamos, polui a nossa psicosfera e a psicosfera daquelas pessoas que estão perto de nós. É muito interessante. Eu sempre uso como refrão a palestra do Richard Simonetti, que ele falava sobre oração, sobre a psicosfera que nós emitimos, né? Nós temos e que criamos. Que se o prefeito da cidade de Bauru, onde ele morava, se o prefeito da cidade decretasse naqueles 15 dias, o pessoal pensasse só no bem, mudaria totalmente a psicosfera do município, fecharia os presídios, os hospitais seriam mais bem atendidos, não haveria ninguém triste na rua, porque mudou a psicosfera. Então a gente fica pensando quanto nosso pensamento polui, né? Polui muito mais do que nós imaginamos. Então, pensamento positivo, orai, como a Assis estava falando ali, orai e vigiai, vocês falaram também, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai os vossos pensamentos. Que muitas vezes nós estamos fazendo prece e com a pressa que nós estamos fazendo, às vezes esquecemos. Porque se mentalizarmos Jesus, já é uma prece. Só mentalizar ele já é uma prece. Agradecer ele é muito mais ainda, né? Então, orai e vigiai, e nossas preces saiam do nosso coração. Como, não me lembro quem foi a Cátia, ou foi a Fátima que falou sobre Jesus, sobre maneira de orar, que nossos pensamentos têm que ser policiados, né? E que nós possamos fazer isso aí com resignação, com humildade, né? Muita humildade. Levar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, com humildade. Porque essa humildade que no Evangelho já diz, né? Quando for de fazer oração, primeiro vê se tem alguma coisa contra o seu irmão, né? Vai lá e perdoa ele, depois volta para fazer tua prece. Porque a prece bem sentida, bem ouvida, é aquela prece que sai realmente do coração, um coração limpo de qualquer ódio, rancor, animosidade, né? É isso aí. Eu vou deixar a Marlene falar mais um pouco, que eu estou muito... Obrigada, queridos, cada um. Adorei tudo que foi dito. Obrigada, Kátia. Obrigada, Fátima. Obrigada, Vera. Obrigada, nosso querido Daniel. E o Assis também. Muito bom. Só a Marilza não falou ainda, querida dela. Mas, assim, ouvindo tudo o que vocês falaram, o Daniel destacava a respeito de que a gente até há pouco a gente pensava nas palavras, né, queridos? E hoje a gente sabe que não. A gente não precisa falar nada, pode rezar em silêncio, pode pensar, e sempre eu atribuo gratidão a Deus por conhecer a doutrina. O Assis está se questionando, não se preocupe, a gente se questiona a vida toda, a gente está sempre aprendendo. Não é verdade, meninas, já que o Assis e o Edgar falaram nas meninas, e o menino também. A gente, à medida que vai aprendendo, a gente vai se questionando. Nós não somos mais os mesmos. Eu lembro de uma história do Chico, em que ele tinha um amigo que ele gostava muito, e o amigo frequentava a casa espírita com ele, trabalhava o tempo todo com ele. E um dia o amigo chegou e disse para ele que não podia continuar, porque a doutrina espírita cobrava muito, era muito severa com ele. Na verdade, ele estava entendendo a doutrina e estava se questionando, como a gente faz até hoje, né? E daí o Chico, que a gente sabe que na história de mediunidade é o médium que tinha mais números de mediunidade que nós sabemos, não é verdade? Vários tipos de mediunidade. Então, ele olhou o amigo e disse para ele: como não, meu irmão? Vá com Deus. Quando, se quiser, volte. Tratou amorosamente o amigo,
que até surpreendeu o amigo, porque o amigo pensou que ele iria reter, que o Chico ia reter ele na casa, ia dizer que não. Mas, enfim, então o amigo ficou animado e saiu. Saiu da casa e esteve em outras religiões. Um belo dia o amigo voltou. Daí o amigo pediu se podia voltar. Ele disse, como não, meu irmão? Seja bem-vindo. Na verdade, quando o Chico olhou para ele, já entendeu que ele ia sair por um pouquinho. E daí o amigo, ele se questionou, porque depois que nós conhecemos a doutrina, nós não somos mais o mesmo. Eu lembro de um artigo do Código Penal que diz que a ninguém é dado o direito de dizer que não conhece a lei. Não é verdade? Isso é no Código Penal, que é da lei dos homens. Mas a lei de Deus, a gente fazia muita coisa antes, que agora a gente não faz mais. Porque a gente sabe que está errado. A gente sabe que tudo está plantando, que não adianta radicalismo, não adianta. Tem um pensamento que diz que não adianta ter razão, não é? Tem coisa mais importante que a própria razão, tem a consciência da gente. Às vezes tem coisas que a gente vê que não é certo, e a gente se questiona, não é verdade? A Fátima falou a respeito de ver as pessoas fazendo, ou foi a Vera, muito bem, me lembro agora, a Vera dizendo a respeito da empatia, do que ela questionava, isso é natural, só que daí isso tem que valer para nós, porque a gente sabe que a gente precisa ser, como se diz, a gente justifica os nossos erros. A gente precisava justificar os erros do próximo, mas, no entanto, a gente tem uma palavra que agora se foi, mas a gente é bonzinho conosco, com outra a gente é severo. Não é assim que a gente é? Os meus erros eu sempre justifico. Eu briguei com o Edgar porque ele me provocou. Aí é que é mentira também, tá? Ele é difícil. Ele não provoca. Vou contar para vocês. Vocês são meus irmãos. Já houve episódios do Edgar me magoar e eu até tinha pensado em falar alguma coisa. Mas quando cheguei perto dele, ele chorou. Tá louco, desarmou total, né? Queridos, eu sempre fico contando minhas histórias. Então não dava para brigar mesmo, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós não somos mais os mesmos. Hoje a gente sabe que às vezes tem circunstâncias, momentos na vida da gente que a gente pensa, meu Deus, eu não tenho nem tempo para uma prece, porque está tudo tão rápido, então eu teria que dar uma resposta, mas a gente agora, já no silêncio da gente, a gente pede ajuda, pede para o protetor da gente, pede para Deus, né? Aqueles questionamentos que a gente faz. Enfim, com certeza, queridos, a cada dia que passa, a gente está aprendendo mais, e aí a gente tem obrigação de errar menos, acertar mais, porque é impossível não assimilar o que a gente está aprendendo. Então, que Deus abençoe a todos nós. Eu e o meu marido, a gente é muito agradecido a Deus pela doutrina, pela oportunidade do grupo, e que Deus abençoe o nosso grupo. E que a gente não desista nunca, tá, queridos? E como diz a Joana, existe muita coisa errada no mundo, mas ainda bem que não é nós que estamos fazendo. Isso é tão consolador, não é? Até porque a gente não gosta de ser chamado de burro, né? Imagina, seria burrice, saber que está errado, fazer coisa errada, e saber que vou sofrer consequência. Então, até por uma questão de inteligência, né? A gente procura caprichar.
Obrigada, Daniel. Obrigada, queridos, pela oportunidade da gente estar junto. Eu sou pro, eu perdi tudo e não perdi a pose, né, Marilza? Professor é fogo, né? Não dá para dar microfone. Um beijo, queridos. Deus nos abençoe. Só um intervalinho rapidinho, bem um pontinho, só que esqueci. Diga, querido. A Kátia falou, hoje, pela minha timidez de hoje, sou muito tímido. Esqueci de agradecer a Kátia pela bela lição. E também eu queria falar uma coisa para vocês sobre por que a gente não vê no escuro aquilo que está escondido, né? A Vera esconde, às vezes, a sabedoria dela, a sapiência dela, e hoje ela começou a abrir o verbo hoje. Viu, Ai, Vera? que amor. No teu arquivo confidencial tem muita coisa boa que a gente precisa saber, tá? Que é a tua sabedoria que você tem, esse amor que tu tem no teu coração, esse amor que todos nós temos. Fiquei muito feliz hoje de ver a Marilza também. A Marilza está aí, ó. Nossa irmãzinha querida. E todos vocês, quando a gente vem, vou repetir aquilo que a gente sempre fala. Quando a gente entra no grupo, na terça-feira, a gente parece que renova nossas energias. Renova mesmo. Muito bom, essa é a nossa psicosfera. Eu amo vocês, do fundo do nosso coração. Espero que o Daniel é um grande felizardo, saber que é aquele técnico de futebol que seleciona o time que ele tem. Né, Daniel? Ele começa a observar e começa a ficar lá o time. Muito bom. Deus abençoe todos nós, né, Assis? Maria de Fátima, Kátia, Vera, Marilza, Daniel. Um beijo no coração. Obrigado. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Nós é que nos sentimos honrados em ter essa oportunidade de conviver com vocês. Eu tive a oportunidade de conviver pessoalmente, então me sinto um felizardo por ter tido essa oportunidade. E nós vamos ficar aqui uns 10 anos mais juntos, porque são 5 livros do avançado e 3 do que nós estamos iniciando. Então, tranquilamente, dá 10 anos juntos. Ninguém pode desistir nesses 10 anos, né? Ou mais também, né, Daniel? Porque o pessoal fala que às vezes você faz esse estudo e depois começa a analisar frase por frase de cada um dos capítulos. Conforme vão falando, a gente vai analisando, né, o que cada um está dizendo, mas analisando no bom sentido, trazendo para mim, né? O que isso está me trazendo de ensinamento? Porque é engraçado, uma vez eu estava vendo uma palestra, não vou dizer o nome do palestrante, nem da pessoa que está do meu lado, e eu achei interessante o palestrante fazendo a palestra dele lá, e eu nem tinha percebido, mas ele cometeu um erro de português. E essa pessoa que estava do meu lado, me cutucou. Tu viu? Falou tal coisa. Quer dizer, ele não está prestando nada do que está sendo passado em termos de ensinamentos. Mas se o palestrante tem um bom português ou não, aí não me adianta ir numa palestra assim, não é? E até me surpreendeu, assim, porque eu nem percebi que eu tinha tido lá o tal erro de português, porque eu estava prestando atenção no que a mensagem que ele estava me passando, não é? E é interessante, 2 coisinhas que o Sr. Edgar e a Marilene falaram, né? Sobre a psicosfera quanto ao nosso pensamento. Nós não temos ideia que quando nós pensamos, nós emitimos algo, que são átomos. Então, como o universo ele é composto de átomos, incluindo o fluido cósmico universal que nós estamos imersos nele, então, quando nós pensamos, nós estamos emitindo átomos. E esses átomos vão impregnar o ambiente, conforme o que nós pensamos, se bons ou maus pensamentos, como o Sr. Edgar estava falando. Não é? Então, por isso a importância do bem pensar. Hoje eu estava lendo um livro do Emmanuel, Paz, e até eu coloquei uma mensagem no nosso grupo, Paz, e eu não me lembro a outra palavra. E ele dizia assim, que nós deveríamos, pelo menos uma vez por semana, para tirar um dia para ficar 24 horas pensando só no bem, só coisas boas. E aí eu estava pensando, eu acho que eu nunca consegui isso. No mês, nem vou dizer na semana, no mês, será que eu consegui ficar um dia sem ter um pensamentinho meio complicado? Então, olha a importância do bem pensar, pelo menos um dia na semana,
nós tínhamos que ter 24 horas de bons pensamentos. Eu confesso que eu vou começar a pensar sério sobre isso, porque um dia por semana eu tenho bons pensamentos, que não, ali na frente, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, será que eu não vou ter a semana toda, o mês todo, e de repente só pensar coisas boas? Então eu entendi isso do Emmanuel como um treinamento para nós irmos pensando coisas boas. Nós podemos, em vez de um dia por semana, vamos começar um dia por mês, já que nos sentimos tão equivocados assim. Mas começar a pensar nisso, porque a espiritualidade nos orienta, sempre que tivermos um mau pensamento, trocar por um bom. Então vamos tentar um dia ficar 24 horas sem pensar coisas ruins. E quanto ao Chico, né, Marilene, sobre essas, são mais de 70 tipos de mediunidade, e ele tinha todas elas. Hoje até eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que eu não sei quem é, mas ele estava falando uma coisa interessante que eu também não sei se é verdade, mas eu achei interessante. Que o Chico abria o livro, ele só passava a mão na página, ele já tinha lido o livro. Então, ele lia um livro assim, folheando ele assim. Ele ia folheando assim, e terminava de ler a leitura daquele livro. Não sei se isso é verdadeiro, mas essa pessoa contou. Daniel, querido, eu lembrei de um caso do Chico em que alguém trouxe uma carta para ele e não entregou. Tinha a carta no bolso e ele deu a resposta da carta. Que mediunidade, né, queridos? Então com essa história, é possível essa do livro também ser verdade, né? Porque o Chico, por ser a pessoa que era, existem muitas histórias a respeito dele, inclusive o Divaldo. Então, vai chegar um ponto em que a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Porque as pessoas, às vezes, para botar credibilidade naquilo que estão falando, eles citam o Divaldo, o Chico, outras pessoas mais proeminentes, né, na doutrina espírita. Mas hoje eu vou poupar a Marilda, só se ela quiser falar alguma coisa, senão deixamos para o próximo evangelho. E eu também dei uma preparadinha assim num temazinho para mim falar. Claro que eu vou ser repetitivo, mas a repetição ela nos auxilia a fixar aquilo que a gente está estudando. Então eu estava vendo alguns textos, alguns livros, e montei a minha fala assim, né, diante disso, né? E nesse estudo, né, deu para entender assim que a oração ela é uma comunicação com Deus e com o plano espiritual, que nós já vimos antes, né? É onde o nosso pensamento ele é o mais importante do que aquelas palavras, muitas palavras formuladas e pré-definidas, né? Como diz na religião católica, o rosário é aquela infinidade de palavras repetidas, né? Então, quando nós estudamos o Evangelho, o que ele nos mostra? Nos mostra como orar de maneira sincera e eficaz, que é buscar essa conexão com Deus, com o alto, que nós já vimos, né? Esse capítulo 27, ele é todo ele muito interessante a esse respeito, né? Esse capítulo ele nos traz as instruções de como orar, ele vai nos mostrar a importância do pensamento e do sentimento que devemos colocar na prece. Também nos ensina esse capítulo que não existe um local específico ou hora marcada para orar. Claro que, com exceção, quando fazemos o evangelho em casa, que tem um horário X, né? Porque nós vamos ser acompanhados por uma equipe espiritual nesse momento, né? E a oração, nós podemos orar em qualquer momento para santificar, por exemplo, as nossas atividades do dia a dia. Então, a prece ela pode ser feita em qualquer momento. Ela pode ser feita com um pensamento elevado a Deus, um ato de gratidão, como nós já vimos. E quando oramos, a prece deve ser, então, sincera, vinda do coração. Ela não precisa ser longa, nem repetida mecanicamente, vários capítulos, versículos, enfim. E
Para nós orarmos, nós não precisamos interromper a nossa... Olha só a importância disso. Quando eu li isso, eu achei muito interessante. Que nós não precisamos interromper as nossas atividades diárias. Ela pode, por exemplo, acompanhar o nosso trabalho. Podemos estar trabalhando e orando. Podemos estar fazendo uma refeição. Podemos estar, como dizem, capinando um lote e estarmos orando. Qualquer atividade, na nossa atividade profissional. Então, isso nós já vimos várias vezes, o quanto é importante a humildade no momento da oração, reconhecer as nossas falhas, buscar o apoio espiritual para nos melhorarmos, né? Mas principalmente corrigir as nossas falhas morais. E o quanto é importante, antes de orarmos, a Fátima falou, né? A Fátima no teu texto, buscar o perdão para nossas mágoas, ressentimentos, e se possível esquecê-los. Deixar o nosso coração livre de qualquer sentimento negativo. E isso vai facilitar com que nos conectemos com o alto, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, não é? Então, quando nós oramos, nós vamos automaticamente, se seguirmos esse procedimento, entrar em comunicação com o plano espiritual. E então, ao orarmos, vamos buscar auxílio para a nossa evolução pessoal, mas também para os demais seres humanos. Nós não vamos orar só por nós, né? Nós oramos pela nossa família, pelos amigos, por aqueles que nós nem conhecemos, e também pelos inimigos, porque nós temos que entender que quando um ser humano cai, toda a humanidade cai. A Terra não vai evoluir para regeneração enquanto tiver um ser humano em queda. Então, por isso, nós oramos por nós e pelos nossos irmãos, né? Então, nós vimos que a oração fortalece a nossa fé, a nossa vontade, a nossa resignação diante de qualquer dificuldade da vida, né? E nós devemos também agradecer pelas bênçãos, já foi citado, as bênçãos que recebemos, as oportunidades de aprendizado. E isso também é um ato de gratidão a Deus, né? Já foi dito também. Então, nós devemos orar quando possível, em um lugar calmo, tranquilo, sem distrações, para facilitar a nossa concentração, nos conectando com nossos sentimentos ao alto, silenciando o nosso interior, para então poder falar com Deus com o coração, manifestando os nossos anseios, nossos desafios e também o nosso agradecimento. Mas muitas vezes nós nos limitamos o quê? A pedir por bens materiais. Podemos, inclusive, pedir. Mas o que devemos realmente pedir é força, coragem, sabedoria, resignação para enfrentar as provações da vida. Devemos demonstrar nossa gratidão por tudo que recebemos. E olha que não é pouco. E pelas oportunidades de aprendizado que estamos recebendo, principalmente nós. Estamos com essa boa nova que o Mestre nos deixou, o Evangelho, e também o estudo da doutrina espírita. E mais importante que orar e pensar é colocar em prática tudo isso, todo esse ensinamento que nós estamos recebendo, colocar essa oração em ação, como disse a Fátima, né? Então nós podemos orar em qualquer hora do dia, sempre que nos for conveniente e que sentirmos essa necessidade, né? Também ao orarmos, nós devemos enviar então bons pensamentos de paz e de auxílio a todos os seres humanos que conosco convivem, né, na Terra, tanto os encarnados como os desencarnados. E como a Kátia não, a Fátima citou também, né, a oração é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual. Ele é um canal de comunicação com Deus e com os espíritos superiores, que vai nessa jornada evolutiva que estamos aqui, né, nesse momento na Terra, não é? Então, pessoal,
Essa também é a minha contribuição. Espero poder ter auxiliado de alguma forma a todos. Vamos então, meus irmãos, agradecer a noite de hoje, essa oportunidade iluminada de nós estudarmos, de aprendermos a doutrina espírita, de conseguir e continuar caminhando no caminho do bem, no caminho para a evolução, no caminho para a perfeição, que nós possamos estar aqui sempre unidos, ainda que virtualmente, mas com o coração cheio de boa intenção para aprender e principalmente colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende e seguir, desculpa, gente, e seguir evoluindo, né? Então, que possamos estar juntos na próxima semana, aprendendo mais um pouco e aprendendo sempre. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guie. Que assim seja.